homenagem aos 80 anos do rei do futebol, você assiste agora uma edição do lendário Vox Populi, exibido pela TV Cultura entre os anos de 1977 e 1986. Uma edição que teve como convidado Pelé e que o tempo tratou de agigantar como documento histórico. Nele, o mais famoso jogador de futebol do mundo já tinha deixado os gramados e, claro, foi questionado por isso. Mas, acima de tudo, falou de assuntos fortes e se mostrou por inteiro. Você sabia, por exemplo, que o outra dimensão ao futebol. A trajetória do sucesso. Primeiro no círculo familiar, depois na cidade, depois no estado, no país. Milhares de fãs, milhões de pessoas torcendo por uma mesma pessoa, que de repente de indivíduo vira símbolo, representação das aspirações de uma massa muito maior e até desconhecida. Quanto será que isso custa? E como suportar o peso de toda essa expectativa? Boa noite, Edson Arantes do Nascimento, antes Pelé. Boa noite. Qual a sua expectativa diante da possibilidade de ser entrevistado pela opinião pública? Bom, toda a minha vida eu fui julgado, entende? Às vezes condenado, às vezes absolvido, nesses 22 anos de futebol, entende? Sempre em contato com o público. Então, sempre é um prazer a gente poder bater mais um papinho com eles e responder algumas perguntas. Então, hoje você é o convidado de Vox Populi. Você sempre vibrou demais, demasiadamente nos gols que fazia contra o Corinthians. Foi uma bronca sua por nunca ter vestido a camisa do Corinthians? Pelé, falando a verdade, esse não é seu time de coração? Não, realmente eu nunca tive nada contra o Corinthians e muita gente pensa que eu tenho bronca do Corinthians porque surgiu uma onda, uma época aí, que quando eu saí de Bauru, trazido pelo Valdemar de Brito para Santos, que eu havia passado no Corinthians e o Corinthians não tinha aceitado que eu ficasse lá. Que não é verdade, porque todos sabem, agora ficou esclarecido, que o Valdemar de Brito me levou diretamente para o Santos. Eu tinha, nessa época, 15 anos. Então, seria quase impossível, com 13 ou 14 anos, ter ido treinar no Corinthians. E o fato de eu vibrar contra o Corinthians é uma coisa normal. Todos os jogos onde o clima de tensão é maior, quando a gente faz um gol, você sente mais. E sempre que a gente jogava contra o Corinthians, a imprensa toda criava aquela motivação para o Corinthians ganhar do Santos, o Santos perder do Corinthians, e o público todo ia ao estádio, e o jogo passava a ser um jogo diferente dos outros. Só por isso. Mas se você prestar bem atenção e ver todos os meus gols contra qualquer time, eu vibro da mesma maneira, porque é muito gostoso, é muito bom a gente fazer um gol. Agora, o menininho que lhe dirigiu também uma pergunta dizia que, se, para você falar a verdade, se o Corinthians não era o time de seu coração. Não. O time de meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tenho nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. O meu irmão, inclusive, quando a gente jogava botão, às vezes, sobrava, às vezes, o nome do Palmeiras ou do Corinthians, e o meu irmão sempre pegava do Palmeiras, ele era palmeirense. Às vezes eu joguei, entende, quando garoto, com o time de botão, o nome Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher, na época eu escolheria Vasco. Pelé, eu gostaria de te perguntar se você vai parar de jogar mesmo. Você parou de jogar 5 vezes e agora parou em definitivo mesmo. Eu acho que você não sabe contar até 3. Porque falou que eu parei de jogar 5. Vamos contar. Quando eu parei com a seleção brasileira, eu tinha um contrato com o Santos ainda. E não podia romper o contrato porque nos meus 22 anos de carreira, eu sempre fui, entende,
Eu procurei sempre atender os meus compromissos, entende? Eu sou do Santos e do Brasil, talvez um dos jogadores que jogou mais em número de partidas, entende? Na seleção brasileira eu sou um dos que jogou mais, porque eu sempre procurei me preparar, entende? E eu tinha um contrato com o Santos, quando parei na seleção brasileira, eu não podia romper o contrato, porque não é de meu feitio. Então eu tive que esperar até acabar o contrato do Santos para parar, senão eu faria junto. Depois, aí sim, que eu me despedi do Santos definitivamente, eu comecei a ter propostas de equipes da Europa, do Real Madrid, do Inter, do Juventus da Itália, o Emílio Azcárraga do México para o América. Enfim, muitas equipes vinham me fazer propostas. Eu não quis jogar em nenhuma dessas equipes porque eu achava que, deixando de jogar no Santos, onde o futebol aqui no Brasil, igual na Itália, igual à Europa, igual a qualquer outro lugar do mundo onde se joga futebol há muito tempo. Então, eu falei, vou voltar a jogar num desses países porque apareceu a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Juntou-se um monte de coisas. A oportunidade de dar um bom estudo aos meus filhos, a oportunidade que eu tive de aprender e de estudar, a oportunidade de dar um pouco de tranquilidade à minha família, à minha mulher. E juntando com isso, o que eles iam me oferecer monetariamente, com respeito às publicidades, entendeu? Ao uso da marca Pelé, eu falei, bom, é uma boa aí. Independente disso, o futebol nos Estados Unidos era um futebol praticamente amador, como todos sabem. Jogando só 5 meses por ano, não disputando nenhum título internacional, jogando só os campeonatos de lá, eu achei que deveria, entende, ajudar o futebol lá nos Estados Unidos. Graças a Deus eu consegui. Mas na época, entende, eu tinha muita confiança que pudesse ajudar de alguma maneira. Para mim, particularmente, eu acho que não foi uma volta ao futebol. Se eu tivesse ido à Europa ou América Latina, onde o futebol é igual ao nosso, é jogado o ano todo, então talvez fosse uma volta ao futebol. Mas como você encara como uma volta ao futebol, eu respeito e aceito. Eu voltei ao futebol, então praticamente eu me despedi 3 vezes, não 5. Pelé, sou corretor de café, sou santista. Eu vi sua despedida dos Estados Unidos. Eu vi aqui no Santos, vi no Rio de Janeiro. Você ainda consegue se emocionar? Bom, eu acho que todas as pessoas que têm sentimento se emocionam. No começo, quando eu me emocionava, por exemplo, em 58, quando comecei com 16 anos, fazia tudo para não chorar e me preparava, entende, para poder falar e começava a falar, não conseguia. Eu achei, bom, com o tempo isso vai passar. E o tempo foi, entende, há 22 anos que eu estou nessa luta e não tem jeito. Eu me preparo, fico uma semana antes tomando calmante, às vezes, entende? Fico me preparando psicologicamente para na hora que eu tiver que falar, quando estiverem fazendo uma homenagem para mim, entende? Eu poder terminar a homenagem sem me emocionar, mas eu não consigo. Eu acho que quem sente as coisas, quem vê a coisa com amor e quem recebe a homenagem, por menor que ela seja, com respeito, entende? Eu acho que se emociona. E eu não consegui me dominar ainda. Eu vi você chegar e vi você sair em Nova York com a camisa do Santos. Eu queria perguntar a você se você sentiu a dor que você deixou em nossos corações, se você sentiu a saudade que você deixou em nosso sentimento, se você reconheceu o quanto nós queremos bem a você. Se você não reconheceu, se você não lembrou, se você não sentiu, pode ficar sabendo que nós ainda estamos chorando a sua saída. Não precisava nem responder essa pergunta para o presidente Modesto Roma, porque eu acho que ele já me conhece há muito tempo. E depois de tudo que vocês viram na televisão, eu acho que não precisava, entendeu, responder. Eu senti, naturalmente, todos sabem que senti, entende? E adoro o Santos. A minha escolha
foi o time do Santos para fazer a despedida, porque a ideia dos dirigentes americanos era pegar uma equipe do resto do mundo, pegar um goleiro bom de cada parte do mundo, fazer aquela seleção mundial que fazem normalmente e fazer a despedida de Pelé com o Cosmo. Mas conversando com o professor Mazei e com os diretores do Cosmo, nós resolvemos que o Santos fosse a equipe que fizesse a minha despedida, porque eu queria terminar jogando com a camisa do Santos. Apesar de ter sido tratado tão bem, eu poderia dizer tão bem como fui tratado no Santos. Eu fui tratado no Cosmo e lá nos Estados Unidos tão bem como eu passei todos os meus 20 anos, meus 18 anos de Santos. E apesar disso, eu pedi para terminar com a camisa do Santos. E graças a Deus eu consegui terminar jogando meio tempo com a camisa do Santos. Então eu comecei no Santos e terminei o meu futebol no Santos. Eu queria saber por que ele parou de jogar bola com 37, 38 anos. Porque eu acharia que ele devia continuar a jogar bola, porque ele foi um grande craque pelo Brasil. Eu acho que mesmo com essa idade daria para ele continuar jogando? Eu acho que daria, sim. Realmente, idade eu não acho que diz muito, desde que a pessoa que pratica o esporte esteja preparada. Eu acho que o que importa é o preparo físico. Se a pessoa estiver bem fisicamente, ele pode executar dentro do campo aquilo que ele pensa. Se não estiver bem, então ele não vai conseguir fazer aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem ideia. Mesmo que ele tenha 20 anos, 22 anos, como já foi provado isso. Muitos jogadores novos, jovens jogadores que apareceram, por falta de se cuidar, por falta de se preparar, ele não conseguiu jogar muito tempo. Eu acho que se eu quisesse jogar, se eu tivesse ainda necessidade ou precisasse jogar mais 2 anos, eu jogaria. Como nós temos muitos jogadores brasileiros hoje que estão com 38, 37, e um exemplo aí que é o Manga, do Internacional, que está com 40 anos, 41 anos e está jogando. Fui informado, ele está para produzir um filme Pelé, contando a vida dos Trombadinhas, entende? Eu queria saber se isso é verdade e se para ele vai ser um novo ramo de profissão. Eu gostaria de saber a função de você, se você pretende fazer cinema. Realmente eu gosto muito de cinema. Eu já não me preparei antes, não tentei com mais afinco antes, porque eu estava jogando futebol e não tinha muito tempo. Essa história que dizem que o nome do filme é O Trombadinha, fui eu que escrevi a história. E o Milton Rick, Nelson Porto, o pessoal que fez Dona Flor e seus 2 maridos gostaram da história e estão procurando assim um diretor que me parece que já foi encontrado, porque o Anselmo Duarte leu a história e gostou da história também. O roteiro é o Coni, que escreve, Heitor Coni, que escreve na Manchete, ele fez o roteiro. E o filme é sobre os Trombadinhas, começa sobre os Trombadinhas, mas é bom que eu possa esclarecer isso aqui. O nome do filme vai ser Pelé Joga Contra o Crime, não é Os Trombadinhas como muitos jornais já publicaram. E eu pretendo, no futuro, ajudar o cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro vem aparecendo muito bem, com bons filmes. Eu estive em Portugal agora e vi a fila que tinha no cinema para que o povo visse Dona Flor e seus 2 maridos, entende? Então, eu acho que o cinema brasileiro poderá ser um dos grandes passatempos do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que acreditar, o povo brasileiro deve acreditar nos produtores do cinema brasileiro. É claro que muitos ainda estão vendo a parte financeira, só largando por no chanchada, mas já tem muita gente querendo fazer coisa boa. E eu, como acredito no cinema brasileiro, e vou entrar de corpo e alma como produtor ou como artista, entende? Eu, como acredito, eu pretendo continuar. Vamos ver se é possível. Você não acha que no Brasil o negro ainda precisa ter um comportamento de branco para ser aceito na sociedade? Não é preciso ainda ser um negro de alma branca, como muitas vezes definiram você? Eu acho que você tem razão em parte. Eu acho que o negro, o branco,
Se ele for um homem, entende? Se ele tiver o seu comportamento exemplar, ele não precisa ser ninguém, porque o que a gente tem aqui no Brasil